Hey Isaac, tudo bom? Meu nome é Petros, eu tenho 20 anos, eu sou membro da Isaac João Pessoa e estou fazendo um vídeo para a aplicação do EB 2019-2020. Por que eu decidi fazer a aplicação para o EB 2019-2020? A gente vai ter que voltar uns 3 meses atrás, porque foi na época que eu estava voltando da minha XP, eu fui trabalhar no Peru, em Lima, para desenvolver a SDG 4, que é para Educação e Qualidade para Todos. Nesse processo eu aprendi muita coisa, eu me desenvolvi bastante, e eu vi que eu posso desenvolver muitas coisas ao meu redor, na minha cidade, tanto quanto eu desenvolvi na cidade de Lima. E isso foi meio que, nossa, abriu muitas portas para mim e eu comecei a fazer várias projeções de carreira, tanto dentro da ESEC quanto fora, pela universidade. E aí o meu objetivo dentro da ESEC agora, e também para o próximo ano, é fazer com que todo esse crescimento que nós atingimos desde 2017, que está sendo uma linha de crescimento bem constante, que ele continue dessa maneira para o ano 2018, 2019 no caso, e que esse ano seja tanto de crescimento quanto de batimento de recordes do ano passado e desse ano 2018. 2019 promete bastante em quesitos de metas, em quesitos de recordes, em quesitos de todos os quesitos possíveis, porque está sendo assim desde 2017. É uma crescente muito forte e que nós, como a Exec João Pessoa, não pretendemos parar, não pretendemos estagnar em nenhum tipo de área, em nenhuma das áreas no caso. E é uma força muito grande que nós temos, tanto pelo engajamento da nossa membresia, quanto pela própria responsabilidade que o EB se comprometeu em lidar. Você vai ter momentos de dificuldade, você vai ter momentos de ultrapassar seus limites, ultrapassar barreiras, mas é aí que você cresce, é aí que você se desenvolve como pessoa. É aí que você vai ter aquele conhecimento de saber onde é o seu limite e saber que você pode ultrapassar seu limite. Tudo depende de você e dos seus pontos de vista, dos seus pensamentos, das suas barreiras. E a ESEC considera muito isso. E ao considerar isso, ela faz com que você desenvolva esse tipo de trabalho, esse tipo de projetos consigo mesmo. E isso é uma maneira muito boa e muito gratificante de fazer com que meu trabalho no dia a dia da ESEC João Pessoa seja voltado tanto para o público, que é o nosso objetivo, quanto para mim mesmo, que é um objetivo pessoal que eu tenho dentro da ESEC. E é uma maneira de conseguir lidar com as coisas de uma maneira bem mais leve, sem ser considerado nenhuma obrigatoriedade. É uma responsabilidade, sim, mas não é para mim não levo como uma obrigatoriedade, porque é uma coisa que eu levo mais com naturalidade. E justamente por todos esses aspectos que eu já explanei aqui, que é a questão que eu tenho já uma identificação com a ESEC de uma pessoa, com a ESEC em geral, e isso tudo me trouxe muitas felicidades, muitos benefícios e uma maneira totalmente diferente de pensar em relação ao mundo, em relação às pessoas que estão ao meu redor e em relação ao papel que eu tenho na sociedade.